Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu oro, Senhor, no nome de Jesus, profetizando: haverá novos começos, haverá novas portas e haverá muita saúde na vida dessa pessoa e em todos da sua casa. Eu oro, Senhor, para que o Senhor faça justiça em favor dos teus filhos e filhas que clamam de dia e de noite. Por uma mãe pedindo por justiça em favor dos seus filhos, por um pai pedindo justiça ao Senhor em favor das suas finanças, em favor da sua vida, por um homem, por uma mulher de Deus que estão clamando por justiça e pedindo a manifestação da tua glória, da tua graça e do teu favor. Meu Deus, tu és o juiz de toda a terra e sabemos que o Senhor tem o poder de mudar histórias. O Senhor tem o poder de transformar situações em um instante. Tu és o Deus que traz reviravoltas. Tu és o Deus que muda diagnósticos. Tu és o Deus que pode mudar uma negociação. Tu és um Deus vivo que pode mudar a história e o destino de alguém. No nome de Jesus Cristo, apresentamos e consagramos ao Senhor nossa família, nosso amanhã, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. O Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Em Esther capítulo 6, eu quero que você preste atenção. Do verso 1 em diante, Deus falou muito comigo nessa palavra. Diz assim: naquela noite, o rei não pôde dormir. Então, mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido? Responderam os servos do rei que o serviam. Essa palavra ministrou muito forte dentro de mim, antes de eu compartilhar ela com você. Porque a Bíblia diz que havia um homem mau chamado Amã, e esse homem estava tramando destruir o povo judeu. Havia uma raiva, uma indignação de Amã com um povo, com uma nação. E Amã era o braço direito do rei Assuero. Aí a Bíblia diz que o Senhor levantou Mordecai para interceder pelo povo e levantou Esther, a rainha Esther, também para interceder pelo povo. E eles estavam de jejum, eles estavam em oração e Deus começou a trabalhar. E eu quero frisar exatamente isso. Você não tem ideia do que pode acontecer quando você começa a orar e a jejuar. Você não tem ideia do que pode acontecer. Você não entende a magnitude do que Deus começa a movimentar. O rei Assuero era um rei muito poderoso, era um rei forte, era um rei de grande domínio. E a Bíblia diz aqui que numa noite ele não pôde dormir. E isso não foi acaso. Isso foi porque um povo estava jejuando. Um povo estava orando. Um povo estava clamando pela justiça de Deus. E Deus ouviu. Deixa eu lhe dizer. A justiça de Deus não falha. O homem pode achar que pode fazer, pode acontecer e que ele é o dono do mundo. O homem pode achar que ele é o Todo-Poderoso. Nada resiste, nenhuma arrogância, nenhum poder humano, nenhuma influência humana resiste
a oração e jejum no altar do Senhor. Não existe plano dos homens que pode subsistir diante de alguém que está orando, de alguém que está clamando. Mordecai lutava pelo povo de Deus. Esther estava colocando a sua cabeça a prêmio, porque ela estava lutando também pelo povo de Deus. Inclusive, aconselho você a ler o livro de Esther, porque é tão emocionante, tanta reviravolta que acontece. Amã, ele estava determinado a destruir com os judeus, determinado. Inclusive, ele havia feito uma forca para Mordecai, como um exemplo para todo o povo judeu. Ele já havia preparado cartas e havia disparado essas cartas entre as províncias para destruir o povo judeu. E através da vida de uma mulher e de um homem, Deus muda a história de uma nação. Deus muda a história de um povo. A Bíblia diz que Deus tirou o sono de Assuero. Deus tirou o sono, porque havia alguém lá que estava orando, que estava jejuando, que estava aclamando. Deus vai inquietar pessoas para lembrar de você. Deus vai inquietar pessoas para te ajudarem. Deus ainda fala com os homens. Deus ministra ao coração dos homens. Deus inquieta o coração dos homens. Eu já estive em momentos de oração que Deus falou comigo para ligar para pessoas. Eu já tive noites que eu fui despertado em sonhos para interceder por pessoas. Então eu creio que Deus pode tirar o sono de uma pessoa, sim, só para te abençoar. E um detalhe, Deus tirou o sono não de uma pessoa que era, sabe, um trabalhador do rei. Ele tirou o sono do próprio rei. Deus, ele pode falar com os poderosos. Deus pode falar com os poderosos. A Bíblia diz que a mulher de Pilatos sonhou a noite inteira com Jesus. Ela sonhou a noite inteira com Jesus e ela chamou o marido dela e disse assim: não te envolvas com a causa deste homem. Não te envolvas, porque eu sonhei com ele. Eu vou lhe dizer uma coisa, Deus está trabalhando. Talvez você pense que não, que tudo é injustiça na sua vida, que tudo está contra você. Talvez você pense, é o fim, profeta, porque vão penhorar a minha casa, é o fim, porque vão acabar com a minha empresa. Eu não sei como pagar, eu não sei como resolver essa situação. É o fim, profeta, do meu casamento. É o fim do casamento do meu filho. Deixa eu lhe dizer, comece a orar e a jejuar. A orar e a jejuar. Coloque no altar do Senhor e Deus vai reverter essa situação. E se você está sendo injustiçado, se você está sendo difamado, se mentiram a seu respeito, se o mal se colocou no seu caminho, Deus me colocou aqui para dizer para você que Ele vai inquietar os poderosos para lembrarem de você. Deus vai mexer com coisa que você não imagina. Nós não podemos esquecer jamais. Ele é o soberano, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Criador, o grande El Roi. Ele é Jeová Tsebaot. Ele é aquele que, quando dá a ordem, céus e terra obedecem. Deus tem o poder de mover o inimaginável. Deus tem o poder de fazer o que nós não mensuramos. Aquilo que é limitado para você não é limitado para Deus. Aquilo que você não pode fazer, Ele faz. É por isso que a Bíblia diz, no Salmos 46, aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estava lendo o livro de Esther. Faz 2 dias que eu leio o livro de Esther. E eu li ele completamente. E eu posso dizer uma coisa para você: esse é um livro de milagres. É um livro de milagres porque mostra como que Deus faz as coisas. Deus coloca na cabeça de um rei uma inquietação. Uma inquietação, o rei nem sabia por que ele não estava conseguindo dormir. Mas tudo isso para favorecer um homem, Mordecai. E Mordecai era representante do povo. Ele estava colocando a sua cabeça a prêmio, Esther estava colocando sua cabeça a prêmio e Deus estava trabalhando. Ah, receba essa palavra porque ela é profética para a sua vida. Deus está trabalhando. Você não está vendo, mas por trás, nos bastidores, Deus está trabalhando. Eu quero que você declare aí nos comentários junto comigo: Deus está trabalhando na minha vida. Aleluia! Deus está trabalhando. Você pode não ver, você pode não entender o que está acontecendo, mas Deus está trabalhando, suas mãos estão trabalhando, sua voz está sendo ouvida e as coisas estão se mexendo próximo de você, porque Deus está ouvindo a sua oração. Eu deixo essa palavra ao teu coração. É a instrução que o Espírito Santo está entregando para você hoje. E eu espero que essa instrução não fique com você só, mas que você possa compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Mande não só para 7 hoje, mande para o máximo de pessoas que você puder. E se você tem redes sociais, compartilhe essa oração nas suas redes sociais, porque Deus está vendo cada coisa que você está fazendo. E até aquilo que você não está fazendo, Deus está vendo também. Deus viu que Mordecai e Esther estavam se mexendo. Deus vê quando você começa a se mexer. Deus vê as coisas. Por isso, compartilhe essa oração. Mande aí para o máximo de pessoas. E se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Vamos andar juntos. E se você me assiste pela televisão, vá no meu canal do YouTube, inscreva-se, porque Deus está falando com você também. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero fazer um convite a todos vocês. Domingo agora, nós vamos ter uma grande reunião e no final eu estarei orando pelos enfermos. Irei fazer uma oração especial pelos doentes e também vou liberar uma palavra profética nesse domingo. Eu gostaria que você sentisse esse ambiente profético. O endereço da nossa igreja fica em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. É o meu desafio para você. Glória a Deus. Amém? Também quero falar rapidamente de um testemunho que nós recebemos aqui, um testemunho maravilhoso. Deixa eu pegar aqui o testemunho para você. Conceição é o nome dela. Profeta, eu sou angolana e vivo na França. O Senhor tem sido uma grande bênção na minha vida e casa. Na Escola de Profetas, dia 16 de agosto de 2024, eu estava e eu fui curada de um cisto na mão direita durante a escola. Fui com cisto e com muitas dores, e depois do intervalo eu mostrei à irmã que estava ao meu lado que o cisto tinha desaparecido. Oh, glória a Deus! Deus abençoe a sua vida e a sua família. Ela estava com um cisto nas mãos, e o cisto desapareceu dentro de um evento profético. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, Ele está vivo. Gente, Ele não mudou. Se você lê na Bíblia, Ele curando cegos, Ele continua curando cegos, Ele continua libertando, Ele não mudou. Você tem fé em Jesus? Se você não tem fé em Jesus, coloque a sua fé nele a partir de hoje, que você verá a glória de Deus. Amém? Muito bem. E se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira pelo site www.profetaviniciusiracete.com.br. Nossos livros têm abençoado a vida de muitas pessoas. Amém? Esse site, que é o site do meu ministério, tem todas as informações de como Deus me levantou, tem reflexões diárias ali também. Tenho certeza
que acessando o nosso site, adquirindo nossos livros, tu e a tua casa vão ser muito abençoados. Deixa eu declarar o Salmo de número 91. Amém? E se você não deixou a sua curtida ainda nesse vídeo, deixa a sua curtida, por gentileza. Ore por nós também. Estamos de domingo a domingo, na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã. E todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. Ore por esse propósito, ore por esse projeto. Eu peço a sua oração. Nos ajude em oração. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Dentro de mim existe uma fé que está gritando. E eu creio que é o próprio Espírito Santo me movendo a dizer o que eu vou dizer para você. Uma reviravolta te aguarda, porque você está mexendo no altar do Senhor. Você está colocando oração no altar do Senhor. Deus vai trabalhar de uma maneira tão incrível na sua vida. E tu e tua casa verão a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. O Deus que faz reviravoltas está falando comigo, está falando contigo agora. Toma posse dessa palavra. Toma posse e tenha uma ação. Tenha uma ação compartilhando essa palavra com outras pessoas. Amém? Se Deus está falando com você, você vai fazer essa ação? Demandar para outras pessoas essa oração? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu sinto dentro do meu espírito que muitas coisas aconteceram nessa oração e que pessoas estão sendo visitadas pela Tua glória agora. Oro para que toda enfermidade, toda dor, renda-se a Jesus Cristo. Oro para que o sobrenatural do Senhor toque na vida dessa pessoa. Cure-a, Pai. Liberte-a. Transforme-a. Mude a sua história. Mude a sua realidade agora. E eu profetizo em nome de Jesus, o Deus da justiça, o juiz de toda a terra, o Senhor dos senhores e Senhor dos exércitos, vai te dar um novo começo. Vai abrir novas portas e está enchendo tua vida de saúde. Eu digo ao câncer, eu digo à alergia, eu digo às dores no corpo, rendam-se a Jesus Cristo agora. Declaro pela fé que Jesus Cristo está enchendo o seu corpo de saúde, do alto da cabeça à planta dos pés, está tirando as dores dos teus pés, está tirando todo cisto, todo nódulo, todo edema, todo mal do teu corpo. E agora a cura está brotando em você. A cura está na sua alma, a cura está dentro de você, a cura está tocando o teu sangue, as células, está tocando o teu DNA, está tocando teus ossos, teus nervos, está tocando tua pele. Jesus Cristo te dá saúde, ser curado, ser curada agora. E toda pessoa, Pai, que está clamando por um milagre na vida de alguém,
na vida de um filho, na vida do seu marido. Eu oro, Senhor, para que a intervenção de Deus e o trabalhar de Deus chegue lá agora. Eu apresento essa pessoa diante de Ti, apresento essa família diante de Ti e declaro, a mão do Senhor está trabalhando. O trabalhar de Deus está sobre a tua vida. Ser tocado agora, ser tocada agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça, Senhor. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Você crê? Oh, glória a Deus, eu creio. Jesus Cristo está vivo. Aleluia, e Ele está trabalhando na tua vida. Amém? Glória a Deus. Amanhã, 6 e 7 da manhã, nos vemos, com a graça de Deus, no nosso canal do YouTube. Que Deus possa abençoar você ricamente, poderosamente, em nome de Jesus, e que nessa noite você tenha sonhos proféticos, você seja visitado pelo Senhor, Deus fale contigo, em nome de Jesus. Até mais, gente querida, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos, Pai, para que o Senhor nos dê ousadia, força, coragem para vivermos todo o propósito do Senhor em nossa vida. Também oramos, Pai, para que o Senhor libere justiça em favor da nossa vida e que toda injustiça, Pai, tudo aquilo, Senhor, que foi tramado contra nós, ou tudo aquilo, Senhor, que foi levantado contra nós, que nesse momento a Tua justiça, Senhor, encontre tudo aquilo, Senhor, que é injusto. Oramos, Pai, para que a justiça de Deus entre nas nossas portas e aonde, Senhor, foi barrado algo que pertence a nós, algo que diz respeito ao nosso destino, ao propósito, ao que o Senhor tem para a nossa vida, nós oramos para que a justiça de Deus aconteça lá, nas portas. E tudo aquilo, Senhor, que deveria vir a nós, mas não chegou a nós, que comece a ser liberado neste momento. Oramos, Pai, declarando que queremos toda a Tua vontade na nossa vida. Queremos que o Senhor faça a Tua vontade em nossa vida, que os Teus planos, ó Deus, os Teus planos se cumpram em nossa vida. Nós, Senhor, abrimos mão da nossa vontade, abrimos mão daquilo que não sabemos, porque sabemos que Tu tens o melhor para nós, sabemos que Tu tens reservado a nós o melhor dessa terra, Tu tens pensamentos maiores do que os nossos, Tu tens projetos maiores do que os nossos, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, assim nós cremos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus tem planos maiores para você. Você sabia que em algumas polegadas de areia, existe mais de 300 mil grãos de areia? Você sabia que existe mais de 25 mil quilômetros? Me parece que é mais ou menos isso. Se eu estiver errado, me perdoe. Mas parece que existe mais de 25 mil quilômetros de faixa de areia em volta de todo o mundo. Agora você pega tudo isso, trilhões e trilhões de grãos, a Bíblia diz que Deus tem muitos pensamentos a seu respeito, assim como a areia do mar. Ou seja, Deus tem muitos projetos para mim e para você. A grande questão é como acessar esses projetos maiores que Deus tem para a nossa vida. Eu fiz um vídeo, um pequeno vídeo, um vídeo de menos de 1 minuto, falando Crie Coragem foi o título do vídeo. E esse vídeo assim me impressionou as respostas das pessoas. As pessoas dizendo, a partir de hoje, Deus vai me dar coragem, a partir de hoje eu crio coragem, eu vou começar algo. Eu vejo que muitas pessoas não conseguem acessar o que Deus tem para elas por causa do medo. O medo é um bloqueador. O medo é um impeditivo para tantas coisas acontecerem na vida de uma pessoa. O medo, ele coloca limites, o medo tira você de lugares que Deus tem para a sua vida.
Se Deus tem coisas grandes para você, se Deus tem coisas tremendas para você, por quê? Por quê? Porque você não consegue, sabe, acessar aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu aqui anotei algumas coisas. O medo, ele muda o seu foco, sabe? O medo da falta, o medo de não acontecer, o medo de se frustrar, sabe? Eu sei que isso é uma arma que o diabo usa para que nós deixemos algo que está funcionando. O medo tem tentado impedir a vida de muitas pessoas a romper, a avançar, a conquistar. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Deus tem coisas grandes, muito grandes preparadas para você. Mas o medo, ele pode ser o maior sabotador nesse momento. É ele que pode estar impedindo você de acessar coisas grandes, coisas maiores que Deus tem para a sua vida. O medo, ele tenta colocar, sabe, uma limitação na vida das pessoas. O medo tenta colocar uma barreira na vida das pessoas, para que elas não avancem. O medo muda o seu foco. De repente você, sabe, está focado numa coisa e você diz, eu vou conseguir, eu vou construir isso, eu vou começar. Mas daí vem alguém e diz para você algumas palavras que acabam desanimando você. Quer ver uma das coisas? O medo usa vários disfarces. Quer saber os disfarces do medo? Ele se camufla como realidade, honestidade, cuidado, lógica. Usa lógica. Bem, se Deus colocou algo no seu coração, meu conselho é não pare. Eu vou repetir. Se Deus colocou algo no seu coração, o meu conselho para você é não pare. Apesar dos desafios, apesar de estar tudo tão difícil, apesar de você, sabe, não ver uma melhora na situação, não pare, não pare. Uma das passagens que eu sempre amei na Bíblia foi a passagem de Jairo. Quando Jairo chegou a Jesus e disse a Jesus que a filha dele estava para morrer. E a Bíblia diz que no percurso da casa de Jairo, Jesus automaticamente disse que iria na casa de Jairo, mas no percurso houve muitas paradas. E a Bíblia diz que uma mulher foi curada do fluxo de sangue, mas ali Jesus gastou alguns minutos. E quando Jairo estava chegando próximo da casa dele, alguém trouxe uma notícia. E a notícia foi, Jairo, não tem mais o que fazer, a tua filha morreu. Você sabe que isso me chama a atenção, porque na nossa vida muitas vezes existem os atrasos e a gente pensa, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu vou chegar lá, alguma coisa vai ter acontecido. No entanto, se você caminhar sem medo, confiando em Jesus, se você, sabe, continuar o seu percurso, mesmo que você enfrente desafios, mesmo que as pessoas deem contra você, saiba que Deus vai lhe dar vitória. Saiba que a presença de Jesus é a coisa mais importante na sua vida. E a lógica, ela calcula 2 mais 2, que é 4. A lógica, ela já pensa nas coisas de forma lógica, de forma humana, é assim que vai acontecer. Mas Deus sempre nos mostra que Ele vai além da lógica. Sabe, eu estava orando por um senhor há poucos dias atrás e estava lembrando dele em oração e aparentemente para causa dele, não tinha reversão. Sabe, eu já orei por muitas pessoas que eu olhava para o natural e não via uma reversão daquilo. Sabe, eu não via como aquilo poderia melhorar. Eu não via como aquela pessoa ser curada. A lógica humana diz que a pessoa está desenganada. Mas eu tenho visto tantos milagres, eu tenho visto tantas coisas na minha vida que eu não desacredito de mais nada. Sabe, todo domingo lá em São Paulo as pessoas nos visitam de várias partes do Brasil, de várias partes do mundo. E tem pessoas que chegam para mim com umas necessidades horríveis, sabe? Situações horríveis. Coisas que você se arrepia só de ouvir. Mas então eu sempre faço a mesma coisa, eu sempre digo para as pessoas que eu vou orar por elas no final. E sempre no final nós fazemos uma oração especial e eu imponho as mãos em todos que estão próximos ao púlpito. E para minha surpresa e para minha alegria, Deus sempre me surpreende.
Tem pessoas que chegaram totalmente, sabe, doentes, pessoas que chegaram quase que carregadas na igreja e o Senhor tem curado a vida delas. E eu posso lhe dizer, essas situações é quando Deus, sabe, faz além do que você pensa, além do que você imagina. E eu quero dizer exatamente isso para você. Deus faz muito além do que você pensa. Deus faz muito além do que você imagina. Você cria um projeto, certo? E você diz, esse projeto vai ser desse jeito. Mas então você confia em Deus, assim como Jairo confiou, e você acredita que sua presença está com você. E aquilo que era para ser de um jeito, Deus torna aquilo 10 vezes maior. Deus torna aquilo, assim, incalculável diante daquilo que você tinha imaginado. Esse é o Deus que nós cremos. É o Deus que faz além. É o Deus que supera as nossas expectativas. Sabe, talvez nem nos seus melhores sonhos você possa imaginar uma vida melhor no seu futuro. Talvez você diga assim, profeta, eu fui tão enganado, eu fui tão traído, eu não consigo ver que existe a possibilidade de eu ainda ser feliz. E deixa eu lhe dizer, Deus pode lhe surpreender. E se Deus me colocou aqui para dizer para você que você tem que confiar mais nos planos de Deus? Exatamente. Sabe, eu tenho questionado cada vez menos, porque eu questionava muito algumas coisas e eu tenho questionado cada vez menos, porque eu tenho visto que Deus tem os planos perfeitos para nós. Na verdade, eu acredito que nós temos que ter nossos planos, mas nós não podemos colocar nossos planos como primários em nossa vida. E sabe por quê? Porque Deus tem planos melhores. Deus tem sempre planos melhores. Você cria um plano e Deus tem uma coisa melhor. Eu não estou dizendo para você não criar planos, eu estou dizendo crie planos, mas esteja aberto, sabe, a coisas melhores que Deus tem preparado para a sua vida. Eu sei que você acha que sabe que é o melhor. E Deus está dizendo para você, não, você não sabe. Você não sabe o que é melhor. Sabe, Deus tem o melhor para você. Deus vai além do que você pensa. Deus vai além do que você imagina. Deus vai fazer muito mais. É por isso que eu acredito tanto que nós precisamos nos mover por fé. Porque Deus nos surpreende. Quando chegaram para Jairo e disseram, Jairo, não incomoda mais o mestre. A realidade é essa. Sabe, o amigo de Jairo disse, a realidade é essa. Encara a morte. Encara que não existe mais esperança. Jairo, cai na real, Jairo. Jairo, cai na real, não tem mais o que fazer, Jairo. Jairo, vai ficar com a tua mulher. Vai chorar o luto. Jairo, você tem que ir para casa agora. Essa é a realidade. Aquele amigo de Jairo estava sendo honesto com ele. Sabe, aquele amigo não era um amigo ruim. Ele estava sendo honesto. Sabe? Mas o medo também é honesto. O medo também, sabe, diz a você, cai na real, isso não vai acontecer. O medo diz isso. O medo diz, cai na real. Mas quando Jesus está com você, Jesus olha para Jairo e diz assim, Jairo, não tenha medo, crê somente. Jairo, não tenha medo, crê somente. Sabe, o que Jesus estava dizendo não acredite nisso. Não deixe esse medo te vencer, Jairo. Acredita em mim que eu estou aqui contigo, que a minha presença está aqui contigo. Para quem que Deus está falando isso? Será que eu estou jogando conversa fora aqui? Eu não estou jogando conversa fora. Deus está falando com alguém e Deus está dizendo, ei, não tenha medo, crê somente. Não tenha medo, crê somente. Por isso que nós precisamos, agora você começa a entender a coisa. Você começa a entender como nós precisamos ter a presença de Jesus na nossa vida. Porque a presença de Jesus na nossa vida é a certeza que tudo vai acabar bem. A presença de Jesus na nossa vida é a certeza de que vamos ser surpreendidos, de que algo bom vai nascer. É a certeza de que um milagre vai acontecer, é a certeza de que Deus vai colocar as mãos ali e as coisas vão começar a mexer, as coisas vão funcionar. Deus vai colocar a mão sobre aquele ponto, sobre aquela localização e as coisas vão começar a fluir, vão começar a acontecer, porque Jesus é a certeza de que alguma coisa boa acontecerá na nossa vida. Eu gostaria que você escrevesse isso nos comentários. Jesus é a certeza de que alguma coisa boa vai acontecer. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa direção para você em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, não pare de crer,
Para quem que eu estou falando nesse momento? Não pare de crer, não pare de crer, não pare de crer, não pare de crer, certo? Não pare de crer. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, o diabo que não presta. Deixa eu dar 2 testemunhos aqui para você do que Deus tem feito. A Lúcia mandou o seguinte testemunho para nós. Paz do Senhor, profeta, eu tinha uma dor crônica insuportável, do escorregamento de algumas vértebras. Acompanhava as lives pedindo a cura, já havia marcado a cirurgia para colocar pinos na coluna. Quando chegou no mês da cirurgia, eu percebi que não estava mais doente. E para a honra e glória do nome de Jesus, fui totalmente curada, não sinto mais dor nenhuma. Muito obrigado por interceder. Gente, ela estava para colocar pinos na coluna. É disso aqui que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Deus surpreender, a pessoa chega doente numa oração, certo? Eu estou orando por milhares de pessoas, ela é uma ali na multidão, mas ela está crendo em Jesus. Ela está crendo que Jesus tem o poder para curá-la. Aleluia! E essas coisas acontecem. Eu digo para você, eu não sei como que acontece. Eu não sei como que acontece, eu não sei a maneira como Deus trabalha, eu não sei como Deus faz as coisas. Eu só sei que acontece, certo? Eu só sei que acontece. Sabe, quando eu recebo um testemunho de uma remissão total de câncer, quando eu recebo o testemunho de uma pessoa tomada de alergia, e a pessoa é curada. Sabe, em uma das minhas lives, uma mulher estava totalmente entrevada, já tinham levado ela no médico e ela já estava há vários dias com problema na coluna, tomando injeção na veia, sabe, doente, não conseguia se levantar. Aí alguém coloca a minha oração para ela e aquela mulher levanta. Gente, eu estou falando para você, o nosso Deus é Deus de milagres. Deus vai surpreender você. Deus vai fazer além do que você pensa, além do que você imagina. É por isso que eu quero dizer para você, se você estiver esperando por um milagre, você vai viver milagres. Essa é a fé. Eu não estou pedindo para colocar a fé em mim. Eu não faço nada, gente. Eu não curo, eu não liberto. Até quando eu profetizo para alguém, a palavra não veio de mim. A palavra veio de Deus para abençoar a vida de uma pessoa. Certo? Eu sou só um canal. Deus me colocou aqui para ser um intercessor. E é isso que eu estou sendo. Eu estou sendo um intercessor na sua vida. Eu estou apresentando você diante de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Deixa eu só dar mais um testemunho aqui da Jaci. Profeta, eu inchava demais e tinha que comprar calçados com 3 números a mais para poder caminhar. O Senhor orou por pessoas com problemas de inchaço e eu recebi sua oração. Os meus pés ficaram até murchos. Oh, glória a Deus! Olha o testemunho da Jaci, está aqui, gente. Deixa eu mostrar para você. Olha o testemunho da Jaci, está aqui. Pega aqui o testemunho dela. Olha o testemunho aqui da Jaci. Que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Para você ver como Deus, certo? Como Deus faz as coisas. Como Deus nos surpreende. Como Deus faz as coisas muito além do que nós pedimos, muito além do que nós... Ela tinha que comprar um sapato 3 vezes maior o número dela, pelo amor de Deus, gente. Isso é Deus operando. Isso é o poder de Deus aqui nas orações, até me emociono só de dizer isso. Olha só, ela comprava um sapato 3 vezes o número dela. Isso é Deus que faz. Amém? A Jesus a glória, a Jesus o louvor, toda adoração. Será que você pode por 1 minuto adorá-lo aí? Adore a Jesus. Diga, Jesus, eu te amo. Diga, Jesus, eu estou aqui nessa oração por tua causa. Comece a glorificar a Jesus, porque Ele faz essas coisas. Amém? Ele faz essas coisas. E eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu quero dar 2 recados aqui para você. O primeiro recado é que amanhã, se Deus me permitir, 9 da manhã, eu estarei ministrando em São Paulo. Certo? Amanhã, 9 horas da manhã, estarei ministrando em São Paulo e será incrível, será sobrenatural, será uma bênção em nome de Jesus Cristo. Convido você a estar junto com a gente. Amanhã, 9 horas da manhã, eu estarei na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Certo? O segundo anúncio muito importante é você que quer ser uma coluna profética no meu ministério. Vá lá no meu site,
e veja como você pode nos ajudar. Hoje nós estamos com um programa de televisão diário, certo? Não recebemos ajuda da igreja, não tenho salário da igreja, eu pago os meus programas de televisão através do meu ministério, também através dos meus trabalhos, de outras coisas, certo? Ou seja, Deus tem nos abençoado para nós fazermos as coisas. Mas nós temos colunas proféticas que nos ajudam também todo mês. Hoje eu estou na Rede TV, eu estou também na TV Bandeirantes e eu quero continuar com esse projeto que tem abençoado a vida de muitas pessoas. E eu tenho dito a Deus que eu vou ficar lá até quando Deus quiser, certo? Até quando Deus quiser eu estarei na televisão. Então, Deus tem provido, eu tenho continuado, Deus tem sido fiel a cada mês, tem nos honrado, tem nos abençoado, certo? E se você quer adquirir nossos livros também, através do meu site www.profetavinicius17.com.br. Está aqui na descrição do vídeo, tem o meu site, clica aí depois e acessa o nosso site. Se você não puder nos ajudar, fique em paz, certo? Só ora por nós, que eu já fico muito feliz e desde já agradeço a sua oração em nome de Jesus Cristo. Deixa eu declarar o Salmos 91, que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amanhã, domingo, às 6 horas da manhã, eu vou começar uma nova campanha. Senhor, mostra-me misericórdia. Minha causa é uma emergência. Ok? Então amanhã eu vou começar um novo propósito. Amanhã eu vou começar um novo propósito. E um propósito de 33 dias. Vou começar amanhã, 6 da manhã. Senhor, mostra-me misericórdia. Minha causa é uma emergência. Você tem que acreditar, certo? Que Deus ouve orações. Você tem que acreditar que Deus opera milagres. Que Deus pode ouvir a tua emergência, ouvir. A Bíblia diz no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Ele é, sabe, a certeza que Ele vai ouvir a minha emergência. Ele é a certeza que vai ouvir a minha emergência. Por isso eu convido você a participar. E outra coisa, amanhã tem culto, eu vou transmitir o culto a partir das 9 da manhã, é Santa Ceia também, certo? Mas as pessoas, eu quero aqui pontuar que às vezes as pessoas reclamam, elas reclamam, mas não sabem por que a gente faz as coisas. Tem gente que reclama assim, cortaram a parte da oração final. Gente, se você acompanhar ao vivo, você vai ver que a gente vai até o final. O que acontece? Todo domingo eu faço a transmissão, mas eu tenho que cortar depois, eu tenho que tirar a parte dos louvores, eu tenho que tirar a parte final. Por quê? Por causa dos direitos autorais. Eu respeito as coisas, eu respeito as diretrizes que existem em cada plataforma, certo? É que nem a televisão, tem coisas que não pode falar, tem coisas que não pode fazer, eu não faço. Por quê? Porque eu tenho que andar certo, eu tenho que fazer as coisas certas, certo? Então, se você participa conosco ao vivo, esteja ao vivo amanhã às 9 horas da manhã, porque quando termina a gente corta, certo? Por causa dos direitos autorais. Então eu só queria deixar isso pontuado, porque às vezes as pessoas não entendem por que a gente faz as coisas. É por causa disso, certo? A gente respeita, né? O que é dos outros, o que é nosso, é nosso. Certo? Muito bem. Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, Tu és a nossa justiça, socorro bem presente em toda a situação.
assim como tu esteve com Jairo, e o Senhor trouxe ressurreição e disse àquela menina, Talita cumi, menina, levanta-te. Senhor, tu surpreendeu a Jairo, tu surpreendeu a todos, e eu te peço, tira todo medo de dentro de nós e coloca em nós um espírito de coragem, um espírito de ousadia. Coloca em nós uma força, Senhor, uma força maior para as coisas e nos ajuda a conquistar tudo aquilo que tu tens reservado para a nossa vida. Senhor, eu oro em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha visitar agora cada pessoa que está nessa oração, que cada pessoa que está aqui orando junto conosco receba a justiça de Deus na sua casa, justiça de Deus na sua causa, justiça de Deus na sua família. Eu oro agora para que a justiça de Deus te visite. Eu oro para que a justiça de Deus te visite, eu oro para que a justiça de Deus venha sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Senhor, que seja agora cancelado todo o mal, que seja desfeito todo o laço de Satanás, que essa pessoa seja guardada por Ti, protegida por Ti, livre de todo o mal, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, visita cada homem e cada mulher, jovens e crianças que estão me ouvindo, e que a justiça de Deus venha sobre essa pessoa, que haja restituição, que haja restauração, e aonde houve, Pai, aonde houve, Senhor, o desvio daquilo que pertencia a eles, eu oro para que isso se volte para eles agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Também declaro saúde sobre todo aquele que está doente, todo aquele que está entrevado numa cama, que está com problemas de coluna. Eu declaro doença, renda-se ao nome poderoso de Jesus Cristo. Agora eu digo câncer, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Alergia, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Alzheimer, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar saúde total, completa, plena. Nós queremos que Tu, Jesus, és a cura. Nós queremos, Jesus, que Tu és o milagre e que a Tua presença entre em cada lar agora. Tua presença enche a cada casa agora. Tua presença toque em vidas agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu abençoo tua vida e declaro paz, prosperidade, milagres e justiça divina na tua vida e na tua causa. Amém e amém. Amém, gente querida. Diga comigo, o Senhor é o juiz de toda a terra. Amém. Glória a Deus. Não esqueça de compartilhar essa oração. Deus não une pessoas, une propósitos. Então é um propósito você estar aqui. Tem alguém próximo de você que precisa dessa oração. Manda para essa pessoa agora, em nome de Jesus. E amanhã, 6 da manhã, vamos começar esse novo propósito. Entre de cabeça nesse propósito e nós veremos a glória de Deus. Assim eu creio, creia junto comigo. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade, alegria para a tua vida e para a tua casa. Até mais.